Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês as figuras em 3 dimensões. Eu vou estar usando aqui um programinha que ele é online e gratuito. Eu vou deixar nos comentários o endereço para quem quiser dar uma explorada e quem tiver com computador e quiser dar uma olhada. As figuras em 3 dimensões, elas trabalham com 3 eixos. A gente vem trabalhando sempre em 2 dimensões, que é com o eixo Y na vertical e o eixo X na horizontal. Agora foi acrescentado um terceiro eixo, que é para dar a profundidade e assim ser considerado uma figura em 3 dimensões. As figuras em 3 dimensões, nós temos os sólidos geométricos, tem corpos redondos e poliedros, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então vamos começar com os corpos redondos. Vou começar apresentando aqui para você a esfera. Esses 2 pontos que eu coloquei foi para poder marcar o raio. Então, do ponto A ao ponto B, eu tenho o raio dessa esfera. O A está no centro, o B está na borda dessa esfera, e aí eu terei a minha esfera, ok? Se observar, né, o B ele está acompanhando porque ele é o raio. Então, qualquer parte da borda até o centro da circunferência, eu terei o raio. O próximo que eu vou apresentar aqui é o cone. A altura do meu cone está indo do ponto A ao ponto B. Esse cone, ele também é um corpo redondo. Então, nós já vimos a esfera e o cone. Por que são corpos redondos? Porque eles não possuem faces para que eu consiga contá-los, tá bom? Então, eu terei aqui uma base circular, tá vendo? E aí, essa base circular, ela também terá o seu raio e o seu diâmetro para representar. E aqui, de A até B, vai ser a altura. Tudo isso vai ser utilizado para quando a gente for fazer os cálculos de área e volume desse cone. O último corpo redondo que eu vou apresentar, sólido geométrico também, é claro, todos que eu estou apresentando hoje são sólidos geométricos, mas o do grupo dos corpos redondos é o cilindro. Então, de A até B, eu tenho a altura desse cilindro. O cilindro ele vai ter 2 bases circulares, né? A base circular, aqui ó, a gente vê, também terá o seu raio e o seu diâmetro. Lembrando que bases circulares podem ser círculos ou circunferências. Se for vazado, né, não tiver preenchido, é uma circunferência. Se tiver preenchido, é um círculo. Isso vai ser importante para cálculo de área, quando a gente for calcular as áreas dessas figuras que têm bases circulares. Nós vimos o cilindro aqui, já está aqui, vou botar aqui de novo, ó, uma esfera. E vimos também o cone. Então, esses 3 foi o que a gente viu como corpos redondos: esfera, cilindro e cone. Vamos agora para os sólidos geométricos, que são poliedros. Vou começar aqui com um cubo. O cubo ele é o mais conhecido porque nós usamos muito em jogos, que é o dado. Ele tem as faces, e a gente já sabe, baseando no dado, que tem 6 faces. Então, por conseguir contar essas faces, eu chamo ele de poliedro, ok? Então, esse aqui é um cubo. Nós vamos trabalhar bastante isso, faces, arestas, vértices, na próxima aula, com a relação de Euler, mas hoje é só identificar mesmo e ver a diferença entre esses sólidos geométricos. Ok? Então, esse aqui é o cubo, é o primeiro que a gente está vendo. Vamos agora para o próximo. O próximo que eu vou colocar aqui vai ser uma pirâmide. Essa pirâmide que eu fiz, gente, ela tem uma base triangular. A pirâmide, ela vai receber um nome de acordo com a sua base. Então, a base sendo sempre um polígono, é só olhar naquela tabela de nomes de polígono para poder você saber o nome da pirâmide. Então, quando é um triângulo, a base é triangular. Se for um quadrilátero, a base vai ser quadrangular. Então, será uma pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrangular. Vou fazer uma aqui para vocês verem a diferença. Nesse segundo modelo aqui, eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, porque embaixo aqui é um quadrilátero. Vendo? Ele pode ser um quadrado, um retângulo, losango, tá? Um trapézio, desde que seja um quadrilátero, ela vai receber um nome de pirâmide base quadrangular. E assim vai mudar, dependendo do polígono que eu estou trabalhando na base dessa pirâmide. Então, ela vai ter uma base e uma ponta para poder ser chamada de pirâmide. Isso é importante porque a gente vai ver agora os prismas. Aqui, ó, eu vou fazer um prisma.
eu vou fazer uma base para ele. E se você reparar, ele já puxou aqui novamente, repetindo a base. Então, o que eu tenho aqui? A diferença entre o prisma e a pirâmide, vou fazer uma pirâmide aqui pequenininha novamente, que a pirâmide, ela tem a ponta, né, e uma base só. Ela tem um vértice lá em cima e uma base só composta por um polígono, que pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, depende de quantos lados vai ter. O prisma, ele também vai ter essa base, que pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, mas ele será repetido. Então, ele terá duas bases iguais. Não tem a ponta de uma pirâmide, um modelinho de pirâmide. Então, isso aqui é a diferença entre prisma. Nós teremos a altura aqui, ó, do B aqui até a base, e nós teremos os polígonos que vão formar as bases, que pode ser um triângulo, ou um quadrilátero, ou qualquer outro polígono que a gente já viu. Então, nós vimos o prisma, a pirâmide e o cubo. O cubo, que é um paralelepípedo, se ele for composto por retângulos, tá? Também pode ser, é um paralelepípedo, a gente vai ver isso também mais para frente. Então, essas são as figuras, as formas geométricas que nós temos de 3D, que são os sólidos geométricos, corpos redondos e poliedros. E na aula de hoje eu vou deixar só essa explicação mesmo da diferença entre eles, para que na próxima a gente comece a utilizar a relação de Euler. Hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula, pessoal!